A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre as emoções. Temos como texto base o livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 9, onde Deus aparece a Josué e faz algumas promessas e traz algumas instruções para Josué. Vamos ler o texto bíblico. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu a este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vemos aqui nesse texto como Deus se revela a Josué, falando das promessas, dizendo: Josué, passa esse Jordão, porque você irá conquistar essa terra. Ele diz assim: eu estarei contigo, eu não te deixarei. Mas mesmo Deus fazendo uma promessa desse porte para Josué, ele disse: mas para que você seja bem-sucedido, para que você prospere, você seja bem-sucedido por onde quer que você ande, você tem que se esforçar. Força, você tem que ter bom ânimo, quer dizer, coragem, você não tem que temer, para que você prospere. Então Deus falou sobre os sentimentos e as emoções de Josué, mesmo Deus estando com Josué, para que Josué prosperasse. Deus disse para ele que ele precisava ter uma força emocional, que ele precisaria ser vigilante nos seus sentimentos e nas suas emoções. Deus fala a Josué que ele seria bem-sucedido, que ele iria prosperar se ele se esforçasse, tivesse coragem, bom ânimo para fazer tudo o que estivesse escrito na palavra de Deus. Então, falando de sentimentos e emoções. O sentimento é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Já a palavra emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover, movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva como pode ser negativa. E o primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece já na vida intrauterina. Sim, é cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raivas, alegria, amor e culpa que os pais sentem também são sentidas pelo bebê. Por isso que quando nós estamos no atendimento do Ministério de Cura e Libertação, estamos fazendo o mapeamento, são feitas várias perguntas sobre o histórico de vida dos pais. Pois, a partir dessas experiências, do ventre materno, até os 7 anos de idade, o indivíduo desenvolve os seus programas emocionais. É nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com os seus sentimentos, transformando as suas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem refletir durante toda a vida. Então, são padrões
emocionais e comportamentais que já vieram adquiridos dos pais, e durante essa primeira infância, até em torno de 7 anos de idade, a criança vai desenvolvendo padrões emocionais e comportamentais que vão ser levados durante toda a vida. Quando bem direcionado, esses sentimentos de raiva, tristeza, alegria, fazem parte do desenvolvimento e contribuem diretamente para a sobrevivência do ser humano. Quando eles estão bem intencionados, bem direcionados, serve para impulsionar e proteger a pessoa de diversas situações do dia a dia. Todos os seres humanos têm a possibilidade de melhorar e desenvolver as suas emoções. E aquele que está em Cristo Jesus, como nova criatura, e tem o Espírito Santo habitando, esse Espírito que regenera, que transforma e que santifica. Então tem a necessidade de identificar, reconhecer e enfrentar o que? Os padrões de pensamentos e comportamentos que estão impedindo a pessoa de viver a vida em abundância. Esses padrões que foram adquiridos, que impedem o cristão de viver as promessas do Senhor para a vida dele, como o Senhor falou para Josué, tem promessas para a tua vida, mas você precisa ser equilibrado emocionalmente. Você tem que controlar as suas emoções, você tem que não temer, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Quando nos deparamos com problemas, não conseguiremos sair dele enquanto não enfrentarmos. Então, reconhecer para poder enfrentar todos os problemas emocionais que estão na vida da pessoa. Isso é mediante a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nossa mente, com a ação do Espírito Santo em nossa mente, nós podemos obter uma nova forma de pensar. Com isso, novos hábitos, comportamentos e emoções. Isso é possível conforme está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que eu vou ler para vocês na linguagem de hoje. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deixe que Deus transforme por uma completa mudança na mente de vocês. Entender a relação entre as emoções e os sentimentos é crucial para o autoconhecimento, você se conhecer. Como Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí quando você começa a identificar, conhecer seus sentimentos e as suas emoções, daí você aprende a se expressar, que é falar dos seus sentimentos. Por quê? Nos sentimentos e as emoções, os espíritos malignos usam como laços malignos para os planos dele, porque ele oprime para desestabilizar as pessoas emocionalmente, para que aí eles possam possuir, influenciar as pessoas. Além disso, emoções e sentimentos, quando são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlceras, dores lombares, dores na coluna, que com o tempo a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Daí a necessidade da pessoa se expressar, de falar, de colocar para fora. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou. Jesus nos ensinou em tudo. E nos ensinou também a expressarmos as nossas emoções. Vemos isso em Jesus no Getsêmani, quando Jesus já sabia que estava para chegar a hora do sofrimento, onde ele ia para a cruz, para ali padecer, sofrer a morte lenta, a morte de cruz. Então, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26, que Jesus falou para os seus discípulos a seguinte frase: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 38. Sendo Jesus o Filho de Deus, o que foi que ele fez? Ele pediu ajuda aos seus discípulos. Aqui ele chamou Pedro, João e Tiago e falou: fique aqui, velai aqui comigo. E ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim essa situação, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, ele orou juntamente com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele não pecou. Então, quando ele expressou que ele estava com angústia, quando ele expressou que ele estava triste, ele
não pecou por estar com esses sentimentos. Nós sempre falamos para as pessoas que estão passando por esses momentos de angústia e ainda vem aquele peso, aquela acusação que por ser cristão não deveria estar tão angustiado ou tão triste. E aí nós mostramos essa passagem bíblica onde o Senhor Jesus passou também por momentos de angústia e momentos de tristeza e ele não pecou. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de sentimentos e emoções, nós vamos estar falando da parte da batalha espiritual, vamos estar falando de Exus, mirins e hereis que oprime as pessoas nas emoções, trazendo muitos conflitos nos lares e muitas perturbações. Então, até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.